Ansiedade, todo mundo tem. Não é problema você dizer que tem. Se não tiver, é o problema. Resolvi falar dela por conta do momento que a gente está vivendo, para a gente entender um pouquinho como isso funciona. A ansiedade, ela só começa a ficar preocupante quando, na verdade, ela vai nos paralisando frente ao que a gente tem que fazer. Porque a função principal da ansiedade é nos mover. Então, se a gente tem uma ansiedade que nos paralisa, algo de errado tem. Então, se a gente pensar um pouquinho, o que é ansiedade, né? Se eu tiver que explicar para você o que é ansiedade, eu gosto muito de explicar meus pacientes dessa forma, que é uma forma simples, mas que não é simplória. A gente coloca numa panela, né? O medo mais a preocupação, mistura e desse caldo vai sair a ansiedade. Sendo que essa preocupação, ela está no nível cognitivo, ou seja, é o que passa aqui na nossa cabeça, sabe? E geralmente o final é trágico. As preocupações que vêm da ansiedade não são preocupações onde geralmente a gente encontra soluções positivas. E é isso que faz a outra parte da ansiedade aparecer, que é o medo. O medo é uma emoção que você tem, todos nós temos, sabe? É inato. O medo, ele aparece em momentos em que nós nos sentimos em perigo, em momentos em que a gente precisa se proteger. Então, a função positiva do medo é me alertar para algo que pode me fazer mal. Então, eu vou tomar soluções para isso. Veja bem, se na minha cognição eu estou pensando que a preocupação que eu tenho hoje terá um final ruim, logo eu tenho medo. E aí, quando eu tenho medo, o meu cérebro entende uma coisa. Olha, a Tiane, a Maria, o João, o André tá em perigo. Nós vamos precisar fazer alguma coisa. E aí, esse cérebro que vai tomar medidas inatas, ou seja, aquelas medidas que todos os seres humanos têm para se proteger, vai fazer o seguinte: vai começar a liberar diversas químicas para poder fazer com que a gente consiga se defender. Como assim? Vou trazer um outro exemplo que eu gosto muito de mostrar aos pacientes. Exemplo simples. Imaginemos que aqui tem um mega cão, um cachorro muito, muito bravo, querendo me pegar, querendo te pegar. E na frente desse cachorro a gente tem 3 medidas a tomar. Ou a gente vai chutar o cachorro, que é lutar com ele, ou a gente vai correr, que é fugir do cachorro, ou a gente vai ficar paradinho para ver se o cachorro não avança, que é o congelamento. Só que para a gente ter qualquer uma dessas 3 formas de enfrentar, porque cada um de nós temos uma forma de enfrentar, a gente vai precisar de energia. E como é que o corpo vai produzir essa energia? Ele vai precisar queimar gordura, queimar açúcar, para poder misturar com oxigênio e, bum, energia. Só que para isso a gente precisa de movimentos dentro do corpo, não é verdade? A gente precisa de mais oxigênio, a gente precisa de maior circulação sanguínea, então a gente começa a transpirar, a gente começa a sentir o coração acelerar, a gente começa a respirar mais rápido e tem aquela grande sensação de mal-estar instantâneo. Quando, na verdade, é o seu corpo se preparando para te proteger. Mas olha, você está preocupado sentado na cadeira, está no escritório, está no ônibus, está em casa e os pensamentos estão passando e você não vai nem correr, nem lutar e nem ficar paradinho para o cachorro não te pegar. Para onde vai toda essa energia acumulada que o corpo fez? Para dentro do próprio corpo, gerando doenças, gerando mal-estar. Quantas vezes você já foi ao médico ou conhece pessoas que dizem que vão ao médico com uma grande sensação de mal-estar e quando chega lá o médico diz que não é nada? Sintoma da ansiedade. Como é que a gente começa a se livrar disso? Primeiro, observando o que passa aqui na sua cabeça. Vamos procurar evidências? Esse pensamento que eu tenho agora é um pensamento verdadeiro ou é um pensamento falso? Esse pensamento que eu tenho agora, ele me ajuda ou ele me atrapalha?
o quão real é esse pensamento. E falar em realidade é muito interessante porque o nosso cérebro não sabe o que é verdade, o que é mentira. Exemplos comuns. Quando a gente sonha que está caindo, a gente acorda assustado. Uma criança, quando sonha que está indo no banheiro, faz xixi na cama. Quando a gente está assistindo um filme de terror, a gente grita, cuidado, ele vai te matar. Como se a gente estivesse vivenciando aquela história. E apaixonados, no dia seguinte, à noite romântica. Ai, relembra toda a história. Então a gente é capaz de sentir aquilo que a gente pensa. Então, se o seu pensamento é um pensamento catastrófico, é um pensamento que só termina mal, ele vai gerar em você sensações físicas, emocionais também, que são mais. Então, vamos pensar um pouquinho sobre o que a gente está pensando?